Beleza? Bem-vindo ao canal. Dark Agnes de Castillon, também conhecida como Agnes de Castillon, Dark Agnes, Agnes de la Fère e a Espadachim, é uma personagem criada por Robert E. Howard e foi a protagonista de 3 histórias ambientadas na França no século XVI. Essas histórias só foram lançadas bem depois da morte de seu autor. Pessoal, antes de começar, quase 90% das visualizações desse canal são de não inscritos. Ninguém quer fazer vídeos para uma proporção tão alta de não inscritos, já que isso é uma situação unilateral. Se você é um desses, se inscreva agora para o canal continuar existindo. A sua visualização mostra que gosta desse conteúdo. E o Conan saiu da Marvel e foi para uma nova editora, a Titan Comics, e não só ele, como outros personagens de Robert E. Howard, como Solomon Kane, o Rei Kull, e a Dark Agnes. Conan já teve filmes, séries e inúmeros quadrinhos. Solomon Kane já teve um filme e tinha suas histórias publicadas na Espada Selvagem de Conan, pela editora Abril. E o Rei Kull também tinha suas histórias publicadas pela Abril em Super Aventuras Marvel. Agnes é a personagem mais obscura de Howard. Então, nesse vídeo, conheça a Dark Agnes. Agnes era agredida por seu pai e quase foi submetida a um casamento forçado. Ela evitou isso, matando o noivo e fugindo. Ela conhece Etienne Villiers, que tentou vendê-la para um bordel, e Giscard de Clisson, um capitão mercenário que treinou ela até se tornar uma espadachim. De Clisson é morto e depois disso ela vai para a Itália acompanhada de Villiers. Assim como a Red Sonja, que foi baseada em outra personagem de Howard, a Sônia de Rogatino, Agnes é ruiva e apresenta temperamento explosivo. Mas, enquanto as habilidades de Sônia no uso das espadas são um dom divino, no caso de Agnes, as suas habilidades são o resultado de talento natural e treinamento. A personagem pode ser parcialmente baseada em Novaline Price, uma professora americana e escritora que se tornou amiga próxima e depois namorada de Howard. Novaline conheceu Howard em 1933. A primeira história, intitulada Sword Woman, ou A Espadachim, foi escrita um pouco antes que Catherine Lucille Moore escrevesse as histórias de Jirel de Joiry. Howard enviou um manuscrito para ela de Sword Woman, a Espadachim, e ele pode ter escrito essa história em junho ou julho de 1934. Moore pode ter se inspirado em Sword Woman para escrever suas histórias de Jirel of Joiry, que foram publicadas na revista Weird Tales. A primeira saiu em junho de 1934. Os leitores viram sua personagem como uma versão feminina do Conan. Moore havia gostado muito de Dark Agnes. Sword Woman é a história de origem da Dark Agnes. Apresenta seu casamento, que foi desfeito, e seu subsequente treinamento. Sword Woman foi publicada na revista Lone Star Fictioneer, no verão de 1975. Blades for France é uma outra história de Dark Agnes. Agnes, ainda acompanhada de seu sidekick Etienne Villiers, encara uma intriga internacional com o cardeal Thomas Wolsey. Blades for France foi publicada na revista auto-intitulada em 1975. Há 2 rascunhos incompletos para essa história. O final de Blades é tirado do primeiro rascunho. Mistress of Death é a terceira história de Dark Agnes. Howard escreveu 2 rascunhos de Mistress of Death, ambos incompletos. O segundo rascunho foi depois completado por Gerald W. Page, e foi essa versão que depois foi publicada em Witchcraft and Sorcery, volume 1, número 5, de janeiro e fevereiro de 1971. Essa é a única história de Dark Agnes que inclui elementos de fantasia, na forma de um feiticeiro. Essa história não é escrita no mesmo padrão que Howard escreveu as outras, e Agnes aparece mais feminina aqui. Mais tarde, essa história foi adaptada em um conto do Conan chamado Curse of Undead Men, que apareceu em The Savage Sword of Conan número 1, A Espada Selvagem de Conan número 1, isso em 1974, na qual o Cimério encontra Red Sonja em vez da Dark Agnes. Então era isso, um pouco sobre a Dark Agnes, essa personagem mais obscura de Robert E. Howard. Já conhecia a Dark Agnes? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.